Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. Olá, minha gente, a paz de Cristo para todos. Eu estou aqui na abertura do programa para ganhar tempo, para enxugar o tempo ao máximo. Eu vou dar uma paradinha na mensagem que nós estávamos colocando no ar, colocamos no sábado passado, vencendo obstáculos e conquistando vitórias. Eu vou concluí-la no sábado que vem, porque hoje eu vou fazer um programa especial com um amigo, certo? Uma história muito linda que vai despertar em você o ânimo, vai despertar em você acreditar que Deus pode mudar o curso da história. Então, eu vou apresentar daqui a pouquinho, certo? Vou pedir para você usar redes sociais e telefone. Chama o pessoal aí. Um testemunho sensacional que vai impactar você. Eu já volto. Vitória em Cristo. Volta já. Uma oportunidade incrível de visitar todo o cenário onde Deus realizou as maravilhas da Bíblia. E ainda uma visita à sede do império que na época de Jesus dominava o mundo, Roma. Venha participar da caravana para Israel e Roma com o pastor Silas Malafaia. Dias inesquecíveis visitando os locais onde tudo aconteceu numa imperdível visita às terras da Bíblia. Saída 25 de abril de 2017 e retorno dia 5 de maio. Uma visita histórica ao seu alcance. Pacote com translado aéreo, hotel, café da manhã, jantar e um circuito especial por lugares que você jamais vai esquecer. Tudo isso incluindo seguro viagem por $3.890, mais taxas de embarque. O valor do câmbio do dólar para o real será o vigente no dia do contrato do pacote. E mais, você poderá começar a pagar agora da melhor maneira que lhe convier. E 15 dias antes da viagem, o valor restante poderá dividir em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Ligue agora mesmo para o West Travel e reserve o seu lugar e de sua família. 0 Operadora 11 3053 1900. Caravana Israel e Roma com o pastor Silas Malafaia, de 25 de abril a 5 de maio. Essa é a oportunidade de você fazer a viagem da sua vida. Chegou mais uma novidade da editora Central Gospel. Agora você baixa e lê nossos livros através dos celulares, notebooks, Kindles e tablets. Os principais lançamentos na palma da sua mão. E-books Central Gospel. Baixe agora mesmo nossos títulos. Acesse nossa loja virtual e confira os títulos disponíveis neste formato. Acesse editoracentralgospel.com. Central Gospel. Nossos livros a um clique de você. Chegou a revista do primeiro trimestre de 2017. Revista Lições da Palavra de Deus. Aprendendo com grandes personagens da Bíblia. Nesta revista apresentamos estudos sobre importantes personagens bíblicos que foram selecionados por sua relevância histórica e eclesiástica. Todas as lições apresentam tópicos práticos que podem ser aplicados à vida do cristão individual e coletivamente. O comentarista dessa lição é o pastor Silas Malafaia. O currículo Escola Dominical da Central Gospel é moderno e atrativo. As lições não têm data pré-definidas. O currículo é completo para todas as idades. Além disso, você pode estudar através da versão digital da revista de jovens e adultos. Acesse o conteúdo em seu computador, tablet ou smartphone. O livro Teologia para Pentecostais será utilizado como livro de apoio para esta lição. Aprofunde o seu aprendizado. Adquira já! Acesse nosso hot site da Escola Dominical, editoracentralgospel.com/EBD. Fique bem informado sobre nossas revistas e todo o material de apoio para um estudo de excelência. Visite também nosso canal do YouTube, ED Central Gospel, e enriqueça o seu estudo e ensino bíblico. Ligue agora para 0 Operadora 21 2187 7000 ou 2598 2019.
Acesse editoracentralgospel.com. Atenção! Descontos de até 40% para compras no atacado e para igrejas. Entre em contato pelo 2448-1216. Você também encontra nossas revistas nas lojas parceiras ou em um revendedor próximo a você. Central Gospel, o ensino bíblico de excelência para a sua escola dominical. Nesses instantes que você está me ouvindo, saiba que Deus ama você. Olha aí, minha gente, sensacional! Você pode colocar agora as chamadas do seu telefone com as minhas mensagens e vai abençoar muita gente. É só você enviar uma mensagem para esse número aí, ó, 5656 Silas, ok? Envie uma mensagem para 5656 com a palavra Silas para a sua operadora. Vai abençoar muita gente, tenho certeza. Conforto para a sua igreja. A Mar Aberto é a solução. Qualidade total em nossos produtos. Inovação. Fabricação própria. Modelos exclusivos. Cadeiras com a sua identidade. Espuma de alta qualidade. Atendimento personalizado, entrega rápida. Consulte agora quem pode atender sua igreja com o respeito que ela merece. Ligue para Mar Aberto. 0 Operadora 21 3653 5593. 3653 5593. Ou acesse o nosso site. Veja nossas opções. móveismaraberto.com.br. Mar Aberto, uma empresa de cristãos para servir a igreja do Deus vivo. Bem, minha gente, como eu falei ainda há pouquinho, eu vou fazer um programa diferente. Eu trouxe um amigo aqui para uma entrevista com um testemunho muito lindo. Eu estou aqui com o irmão Reinaldo Moraes, amigo. Eu vou dizer só uma coisa, Reinaldo, para pessoas que estão aí nos assistindo, para despertar em você. Reinaldo é parceiro do nosso ministério de muito tempo. Eu já recebi de Reinaldo ofertas milionárias e ele quebrou. Dando oferta, sendo dizimista e quebrou. É isso aí. Eu vou deixar, Reinaldo, que você conte a sua história, porque é muito bonita e é um prazer, primeiro, dizer da alegria, do prazer e da satisfação de tê-lo aqui no nosso programa. Pastor Silas, eu que agradeço, né? Sou tremendamente agradecido a Deus pela sua vida, pelo seu ministério e pelo privilégio de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco da minha história, né? Uma história que começou lá no interior do Paraná, em 1970, quando eu nasci na cidade de Maringá. Os meus pais tinham recém-mudado para o Paraná, era do interior do estado de São Paulo. Minha mãe era dona de casa e meu pai trabalhava com funilaria. Meu pai era mecânico e na época ele foi contratado para ir ao Paraná para trabalhar numa empresa como soldador e assim nós fomos de mudança e eu nasci lá no Paraná. Quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais se separaram, meu pai acabou tendo um caso extraconjugal, minha mãe se separou e ficou com 5 filhos. Eu era o caçula, com 2 anos, a minha irmã mais velha tinha 9 anos e ainda tinha uma adotiva, que morava junto conosco, 5 crianças. Meu pai retornou para o estado de São Paulo, minha mãe ficou sozinha, com 5 crianças, trabalhando em 2, 3 empregos para sustentar aquela garotada. E eu me lembro que desde o início, quando eu me conheço por gente, eu sempre gostei de animais, né? Sempre gostei de bicho, não podia ver um cachorro, um gato, uma galinha que eu queria levar para casa. E mais tarde a minha mãe conheceu uma outra pessoa, né, quando eu tinha 5 anos de idade, e o Oséias entrou na minha vida, meu padrasto, como sendo o meu pai, né, porque era a figura paterna que eu estava dentro de casa. E ele me ensinou muito, me ajudou muito na escola, me ensinando a fazer contas. Eu trabalhava com ele na mercearia, ele tinha uma pequena mercearia num bairro lá no interior de Maringá.
E aí eu ia estudar de manhã e à tarde ficava com ele, passava o tempo todo e ele me ensinando a fazer conta, falava, você tem que aprender matemática, e ficava fazendo ali, me instigando, né, para fazer conta de cabeça, para não errar o troco, para poder aprender ali, ajudar ele na mercearia. E eu fui conduzindo a minha vida, estudando, trabalhando com ele, né? E quando eu tinha 11 anos de idade, já com 6 anos, o Oséias era meu pai herói, passava mais tempo com ele que com a minha mãe, mas com 11 anos, por conta dos meus irmãos que já eram adolescentes, acabou tendo uma nova separação e ele acabou saindo de casa por conta de dificuldades familiares de relacionamento com meus irmãos mais velhos, e eu acabei perdendo meu segundo pai, né? E nessa ocasião eu fiquei muito triste, fui parar no hospital, uma semana internado, os médicos não descobriam o que eu tinha, minha mãe trabalhava na Santa Casa em Maringá, aí quando o pediatra, após uma bateria de exames, não encontrava nada, perguntou para ela e ela acabou contando o ocorrido, né, da separação. Ele falou, pode mandar o padrasto, né, o Oséias, buscar o Reinaldinho, porque o problema dele é emocional, não é, né, nada físico. Nada físico, nada de doença né, produzida por deficiência do órgão, mas por emoção, emocional. Isso aí. E eu saí, fiquei com ele uma semana, já fiquei bom, continuei trabalhando com ele na mercearia, mas aquilo acabou, né, me trazendo algum sentimento que eu queria reaproximá-lo da minha mãe. Depois de um ano que ele já tinha saído de casa e eu com algumas artimanhas, né, que eu estava tentando reaproximá-los, não estava dando muito sucesso. Um dia à tarde ele me chamou para conversar, com 12 anos de idade, e falou, Reinaldinho, eu quero conversar com você e eu quero te pedir um favor. Você sabe que faz mais de um ano que eu e tua mãe nos separamos e eu já estou no outro relacionamento e eu queria te pedir que a partir de hoje você não me chamasse mais de pai. Isso para uma criança de 12 anos, um camarada chegar, né, e você tinha ele como, já tinha perdido o primeiro pai, aí vem o segundo, o padrasto, e o cara dizer para você, não me chama mais de pai, isso é um choque, isso não é fácil. Com certeza aquele dia ficou marcado na minha vida e eu fiquei por muito tempo pensando o que eu ia fazer dali em diante. Né? 12 anos morando num bairro pobre de Maringá, né? Ruas sem asfalto, né? Com meus amigos praticando pequenos delitos, eu falei, o que eu vou fazer? Naquela semana eu fui convidado para ir a uma igreja, assistir a um culto. E eu fui mais de companhia com a minha irmã do que nós nunca tínhamos ido à igreja. E naquela noite eu estava ali sentado, pensando nisso, e de repente estava lá à frente um pastor falando que existia um Deus que amava, que cuidava, que protegia. Mas naquele momento aquilo nem me chamava muita atenção. Mas em um determinado momento da administração ele falou, existe um Deus que ele quer ser seu pai. Naquele exato momento parecia que só existia eu e ele naquela igreja, ele estava falando exclusivamente para mim. E ele disse que se eu aceitasse a ele como meu pai, através do seu Filho Jesus Cristo, como meu único Senhor e Salvador, ele mudaria minha história, mudaria minha vida e ele me daria um novo futuro. E a partir daquela noite eu tomei uma decisão de seguir a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e aquilo transformou a minha vida de uma maneira grandiosa. Né? Comecei a estudar, sempre fui muito estudioso, terminei meus estudos, estudei minha vida toda no colégio público, fui fazer o vestibular na Universidade Estadual de Maringá, passei em primeiro lugar no curso de zootecnia, me formei, o curso era em 5 anos, me formei com 4 anos e meio, depois desses 4 anos e meio da formatura, comecei a fazer o mestrado em nutrição, tudo na universidade pública, colégio público, me casei. Quando eu e minha esposa nos casamos, já estava na época do Plano Real e eu ganhava R$50 por semana, né, para trabalhar, viajar, pagar aluguel. Eu pagava R$120 de aluguel e 70 de condomínio. 120 de aluguel, 70 de condomínio, acabou os duzentão. Era 120 de aluguel e 60 de condomínio. 680, sobrou 20. Sobrava R$20, que é o dízimo que eu dava. E o resto do mês gemia para poder dar um jeito de sobreviver. A empresa que eu trabalhava depois, ela me pagava a refeição, que podia tirar nota. E aí o Matheus, meu filho, já tinha nascido e eu ficava de jejum o dia todo para não comer. Pedi para o meu gerente se eu poderia tirar, ao invés de eu almoçar, eu comprava leite, comprava bolacha, comprava fralda
para levar para ele para casa. E assim a gente passava o dia. Mas desde o início do nosso casamento, eu e minha esposa, sempre buscando a Deus, orando na madrugada, fazendo campanha e sabendo que o nosso pai estava cuidando, estava nos protegendo. E em determinado momento da nossa vida, Deus começou a nos abençoar e aqueles R$ 50 foram multiplicando, multiplicando. Com 3 anos que eu estava trabalhando, recém-formado, o Senhor já tinha multiplicado meu salário por mais de 100 vezes, né? E nós sempre muito fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas. Mas o pessoal, para um instantinho, Reinaldo, o pessoal diz que otário, idiota, mané, quem dá oferta e dízimo, porque se der oferta e dízimo fica mais pobre. Como é que é esse negócio aí? Eles não conhecem o poder da multiplicação, né? Não conhecem o favor de Deus, não conhecem o que é possível àquele que crê. É verdade. Né? Deus, a minha vida, desde pequeno, eu me lembro a primeira oferta que eu dei quando a minha mãe me mandava para ir à igreja com 2 moedinhas. Ela falava, uma você dá à igreja e a outra você compra um doce quando você sair. Né? Foi assim que eu comecei a aprender sobre esses princípios. E é isso que norteou toda a minha vida e que fez toda a diferença. Né? Quando eu e minha esposa, às vezes, nós não tínhamos dinheiro para dar uma semente no início do nosso casamento. Quando nós casamos, a minha esposa veio, meu sogro sempre foi um sogro muito bondoso, um pai muito amoroso e sempre deu muito presente. Quando nós casamos, ela trouxe 44 calças, né? Me lembro disso que nós contamos. Falei, amor, precisamos dar uma oferta, mas nós não temos dinheiro. Então vamos pegar o guarda-roupa. E nós começamos a dar roupa, sapato, né? Porque nós sabíamos que não estávamos fazendo uma troca com Deus, mas o nosso coração sabia que Ele era o nosso Pai, que Ele cuidava e que Ele nos dá essa vitória. É verdade. E assim foi a nossa vida. Com 3 anos, meu salário já tinha multiplicado por 100. Comecei a trabalhar com nutrição animal, montar uma equipe no interior do Paraná. Com algum tempo, nós já éramos a equipe que mais vendia em todo o estado. Em 2004, eu tomei a iniciativa de começar a construção do meu primeiro abatedouro de frangos, lá no Paraná, junto com mais alguns sócios, amigos que nós tínhamos ali. E começamos a construção em 2005. E em 2008, 14 anos após eu ter me formado e ter me casado, né? Então, em 14 anos, eu saí de uma renda de R$ 50 por semana. Em 2008, quando eu terminei o abatedouro, nós vendemos esse abatedouro para uma multinacional americana que queria entrar no Brasil por mais de 70 milhões de dólares, né? Deus é bom. Então, Deus, Ele sempre faz infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Então, aquela pequena semente, né, de R$ 1, R$ 2, quantas vezes nós vimos à igreja com apenas R$ 2? Era o dinheiro para comprar o leite para o Mateus no outro dia. Mas o Senhor tocava no nosso coração e nós, com um passo de fé, a gente ia e entregava uma oferta ali à igreja. E no outro dia pela manhã, passava minha mãe, minha sogra, alguém estava passando por aqui, resolvi trazer um leite, um pão, nunca deixou faltar. Jeová Jireh, o Senhor que provê. É verdade. E assim Ele foi fazendo na nossa vida e em 2008, quando nós vendemos o abatedouro, nós estávamos como quem sonha, na verdade, vivendo a melhor época da nossa vida, viajando, passando várias semanas fora do Brasil, para onde quer que nós queríamos, nós tínhamos oportunidade de ir. Na época compramos um apartamento em Santa Catarina, num dos melhores prédios do sul do Brasil, onde diversos jogadores de futebol, né, Neymar, Diego Tardelli, o Diego jogava no Santos, eram nossos vizinhos, grandes empresários, né? Então desfrutando do melhor. E como se diz, na boa. Tranquilo. E nessa ocasião nós... dando oferta grande, pelas quais eu recebi uma delas. Deixa eu pegar, e dando oferta grande. Oferta grande. A primeira oferta, Reinaldo, que eu recebi acima de R$ 1 milhão veio de você. Eu não sei se eu já te falei isso, se eu já conversei, já disse isso. Foi a primeira oferta no meu ministério, acima de R$ 1 milhão, foi você que deu. Foi nessa época que
Você estava nadando na bênção mesmo. Deus fala para a gente ser fiel no pouco que sobre muito colocaria. É verdade. Né? Comecei com uma oferta de R$1 e graças a Deus, Deus nos deu condições de dar oferta muito maiores do que essas. E nesta ocasião, pastor Silas, eu estava começando a construção do meu segundo abatedouro, que era o que eu tinha aprendido a fazer, que estava fazendo, né? Trabalhando ali no agronegócio, né? Com frango, com suínos. E comecei a construção aí em 2009 do meu segundo abatedouro lá no interior do Paraná. Um grande abatedouro, com capacidade para bater, o projeto era para bater até 420 mil frangos por dia, né? Um dos maiores do Brasil, um dos mais modernos. Realmente ia ser uma obra de uma magnitude muito elevada, um referencial para o Brasil. E começamos, né, a construção, como estávamos ali com recurso disponível, começamos a obra com recurso próprio, depois fomos atrás de captar recursos nas linhas de crédito, no mercado financeiro, e acabou entrando uma crise logo após a venda do meu primeiro abatedouro, ali em 2008, final de 2008, início de 2009, a bolha, né, americana. Isso. Aí teve toda aquela questão de restrição de crédito, e como a gente estava com dinheiro disponível, fomos fazendo com recurso próprio. Quando chegou 2010, 2011, tivemos aprovação do financiamento e a obra continuando. Abril de 2012, eu estou inaugurando o meu segundo abatedouro, né? Junto com mais 3 sócios minoritários. Estava lá inaugurando em abril de 2012 este abatedouro. Vivendo ainda, né, aquele momento Da bênção. da mesmo. bênção de Deus. Reportagem, entrevistas coletivas na inauguração, reportagem de meia página dos principais jornais econômicos do Brasil, né? Realmente aquele momento era um momento especial. Só que o que eu não contava é que dentro de 60 dias após a inauguração ia acontecer a crise na safra americana, quebra da safra americana de milho por conta de seca, falta de chuva. Mas o que a falta de chuva nos Estados Unidos vai afetar o meu negócio aqui? É que 70% do custo da produção do frango vem da alimentação, que é a ração. E, principalmente, do milho, né, que é que compõe o maior ingrediente que vai na ração do frango. E aí o preço do milho na época estava lá R$17 o saco, foi lá, mais que dobrou, foi para R$35. Farelo de soja era R$500 a tonelada, foi para R$1.500. Né? Você comprava aí com 60, 90 dias de prazo, de repente, para você carregar, você tinha que fazer até de antes. Mandar o dinheiro antes. Mandar o dinheiro na frente para depois buscar o ingrediente. Se forem puxar na memória, nessa época, tiveram dezenas e dezenas de matérias e reportagens nos principais telejornais do Brasil, produtores de frango soltando frango na rua. Eu me lembro disso, rapaz. Me lembro desse negócio de soltar frango na rua e tudo, rapaz. 2012 esse negócio. Eu me lembro desse troço. Jornal Nacional, Jornal de TV, Bandeirante, o Jornal da Band, tudo isso aí anunciou. Porque o que acontecia era o seguinte, quando você tinha o dinheiro para comprar um milho, o produtor não queria vender, porque se ele deixasse para amanhã, ele vendia mais caro. E depois que todo mundo acabou com o dinheiro, por causa da crise, aí você já não tinha mais disponibilidade do grão, né, para poder alimentar. E aí o frango ia morrer de fome, é melhor soltar do que deixar morrer de fome. E nesse momento, eu com 2 meses inaugurado o frigorífico, né, enfrentei essa pior crise que a avicultura tinha passado até então. E em 6 meses de inauguração, nós já estávamos acumulando um prejuízo de mais de R$30 milhões. E nesse momento, os meus 3 sócios minoritários entraram em desespero, porque eu já estava numa outra fase da vida deles, já não eram tão envolvidos, né, com a avicultura como eu, sabendo que ela é de altos e baixos, mas que logo passa. Um dia à noite, eles me visitando, um deles falou que eles estavam tentando viabilizar uma parceria com outro abatedouro, que se eu não assinasse aquela parceria, que ele ia dar um tiro na cabeça dele e ia deixar uma carta dizendo que eu era o culpado, né, daquela decisão. E no meio dessa confusão toda, eu tomei a decisão que eu assinaria aquela parceria, mesmo não acreditando, sabendo que não daria certo, que eu aceitaria, mas que eles deveriam comprar minha parte na sequência e ficarem com o negócio. E eu ia tocar minha vida de outra maneira. Isso nós estamos falando de outubro de 2012.
E eles assinamos esse novo parceiro junto com os sócios, assumiram o negócio, com a prerrogativa de que iam colocar dinheiro, pagar as contas e acertar aquele prejuízo, né? Só que passou uma semana nada, um mês nada, 2 meses nada, usando o nosso frigorífico, gastando o estoque que tinha. Com 60 dias eu tive que fazer uma notificação já para destratar o contrato, porque ele não cumpriu tudo aquilo que tinha feito. E aí entrou uma briga judicial em 2013, porque quando eu entrei com a ação, ele foi lá, trouxe uns capangas da fazenda dele, de outro local, colocou no frigorífico e disse que eu não entraria mais. Eu tive que entrar com um pedido de reintegração de posse. Eu que construí, peguei aquilo do nada, quando estava ali pasto, né? E construí um empreendimento com mais de 100 mil metros entre área construída e pavimentada, um complexo industrial maravilhoso que consumiu aí dezenas e dezenas de milhões de reais para construir, tudo no meu nome, dívida no meu nome, né? Funcionários registrados no meu nome. Simplesmente ele chegava no final do mês, dispensava o funcionário e falava, não precisa pagar mais nada não. E não precisa vir me trabalhar e não pagava verba rescisória, não pagava nada. Eu não tinha um protesto e não tinha uma trabalhista. Com 6 meses eu tinha mais de 500 ações trabalhistas e mais de 300 protestos. Estava devendo mais de 120 milhões de reais. Eita! Porque o financiamento que nós tínhamos a longo prazo, nem os juros eles pagaram e aí venceu tudo antecipadamente. Nesse contexto, eu estou na minha casa, pedindo para Deus me dar uma direção. Eu que estava vivendo até um tempo atrás, né? Viajando com a família para a Europa, desfrutando. Agora está enfrentando dificuldades, até para ir ao mercado, para poder fazer a compra da subsistência. Numa sexta-feira à tarde, quando eu consegui a reintegração de posse, que eu tomei posse de novo do meu frigorífico depois da ação judicial, num conluio desse parceiro com a administração municipal e com uma série de políticos, que hoje nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil, mas não é de hoje que está acontecendo isso, né? Muitos deles que participaram desse conluio aí estão sendo investigados hoje na Lava Jato. Conseguiram uma decisão no Tribunal de Justiça do Paraná, onde o presidente do tribunal revogou a minha reintegração de posse, suspendeu aquela decisão do juiz e devolveu o meu abatedouro para aquele parceiro que não pagou R$1, que não construiu, que não fez nada, dizendo que se eu assumisse o abatedouro, a cidade ia quebrar, com base numa lei lá da época da ditadura militar. E aí eu volto para casa, sem abatedouro, sem poder entrar, e agora se eu quisesse recorrer, teria que recorrer ao Supremo, numa ação que demoraria anos. Só Deus sabe. Quando que resolveria. Só Deus sabe. E que consumiria recursos inimagináveis que eu não possuía. Nesse dia eu voltei para minha casa, falei, na sexta-feira, falei com a minha esposa, falei, amor, você pega as crianças, vai para a casa da sua mãe, eu quero ficar sozinho, eu preciso de uma direção, eu preciso conversar com meu pai, eu preciso que ele me dê uma direção. E ela concordou, mas ficou com medo, porque nesse momento de crise, quando um empresário né, quebra, quantos não conseguem suportar? É verdade. E às vezes acabam até tomando atitudes drásticas, até contra a própria vida. Ela falou, eu também saio de casa, mas eu venho dormir aqui, não vou deixar você sozinho. E aí eu fiquei em casa sexta, sábado e domingo, sem comer, sem beber, orando, jejuando e pedindo para Deus me dar uma direção. No domingo à tarde, eu estou lendo o livro de Isaías 45, onde ele fala de Ciro, que ele toma pela mão direita, que ele vai à frente e que ele vai dar os tesouros ocultos e escondidos. A hora que eu li aquela palavra, eu falei, é isso que eu preciso. Eu preciso de um tesouro oculto e escondido. Eu preciso de algo ser revelado nisso aqui, porque eu não tinha onde correr, não tinha qualquer alternativa. E eu perguntei para Deus, falei, Deus, por que, onde estão esses tesouros ocultos, né, e escondidos? E aí naquela hora ele me deu uma visão da terra, como um globo, mas no formato de um cofre.
E eu pensei, tá bom, se é um cofre, quer dizer que todos os recursos, os tesouros escondidos já estão aqui na terra. O senhor já deu. Mas tem uma senha. Qual que é a senha? É a chave. Tem uma chave para abrir isso. E o Espírito Santo ministrou no meu coração naquela hora. Falou, a chave você já sabe, desde pequeno, quando você levava as 2 moedinhas lá na igreja. São os dízimos e as ofertas. E eu falei, então entendi, eu sei o que eu preciso fazer. Liguei para minha esposa, falei, pode voltar para casa. Veio ela, meus 3 filhos, sentaram ali na cama junto comigo. Contei o que Deus tinha ministrado no meu coração. Falei, a partir de hoje, a única coisa que não tinha nos restado eram 2 carros e R$6.000 no banco. Era tudo que nós tínhamos. O resto estava tudo empenhorado, o resto já tinha perdido tudo. Apartamento, casa, empresa. Pegamos R$6.000, pegamos 2 carros, chamamos pastores, líderes nossos da igreja, falei, queremos entregar isso aqui. Eles não queriam aceitar, sabendo da nossa situação. Não faz isso. Falei, não, vocês não vão impedir de nós sermos abençoados, porque eu não dependo do judiciário, eu não dependo da situação econômica brasileira, eu dependo de Deus. E nós entregamos aquela semente, aquela oferta. Aquela semana ficamos em casa, porque nós não tínhamos carro para andar, não tínhamos dinheiro para gastar, não tinha empresa para ir. Passamos uma semana em casa, adorando a Deus. Colocamos louvor ali na sala e quando começamos a adorar, e as pessoas chegavam e falavam, agora nós não vamos mais orar pedindo, nós vamos só agradecer. E passamos aquela semana, na sexta-feira, no final da semana de adoração, no noticiário, nos telejornais, o presidente do Tribunal do Paraná foi afastado do cargo por suspeita de enriquecimento ilícito e de ter renda incompatível com a função exercida. Ele é afastado, na sequência há uma nova eleição no tribunal, elege-se um novo presidente e a primeira decisão dele é falar do absurdo que aconteceu naquela decisão anterior e revoga e me dá novamente posse ali no abatedouro. E assumo o abatedouro em novembro. Mas todo abatedouro quebradão. Novembro de 2013 assumo o abatedouro, sem dinheiro para tocar, sem pagar funcionário, devendo mais de 120 milhões de reais. O antigo parceiro tinha depredado o abatedouro, levado até cesta de plástica embora, levou tudo, carregou de madrugada carretas e carretas e levou embora. E eu ali, ainda com aqueles ex-sócios, né, que hoje são ex, que estavam participando, falei, meu Deus, agora o Senhor me deu de volta o abatedouro, agora eu preciso que o Senhor me dê uma direção com relação a isso. E Ele me deu uma estratégia, fiz uma proposta para os sócios de comprar deles parcelado, sem ter um real no bolso. Né? Falei, vocês me vendem parcelado porque a dívida estava aumentando e tivemos que entrar em recuperação judicial, porque senão a gente ia falir. E comprei deles parcelado a parte deles, fiquei 100% dono do negócio e dono de 100% da dívida. Na época nós tínhamos a consultoria de uma das maiores empresas de consultoria do mundo, presente em mais de 200 países, e esses consultores falavam, Reinaldo, você é doido, você não pode comprar a parte, já tem, tua exposição já é enorme, como que você vai aumentar a tua dívida? Mas Deus tinha me dado essa direção de fazer. E aí nós fizemos isso, e quando chegou no final de dezembro, eu recebi uma palavra de pessoa orando conosco e nos deu uma palavra dizendo que ainda naquele ano Deus ia nos dar um escape, mudar a sorte. E eu, olhando aquilo no início de dezembro, falei, como que isso é possível? Você sair de uma situação dessa, devendo mais de 120 milhões de reais, mais de 500 protestos, mais de 100 processos de execução, né? Como que você pode reverter essa situação? Mas quem tem um pai que peleja pelos seus filhos, quem tem semente no altar, Deus é fiel. É verdade. E no final de 2013, em uma semana, o Senhor reverteu toda aquela situação que nós estávamos passando.
Eu estava em casa, num dia à tarde, pensando o que eu ia fazer para pagar aquelas dívidas. O Espírito Santo ministrou meu coração. Manda uma mensagem para um dono de uma grande empresa aqui no Brasil. E eu peguei o celular e mandei um SMS de 2 linhas. Em janeiro vou retomar o meu abatedouro, vou reabrir. Você não quer fazer uma parceria? Eu não tinha dinheiro nem para pagar a energia elétrica do abatedouro. Que dirá reabrir o abatedouro. Passou um dia, ele me ligou e falou, eu quero ir conversar com você. Veio conversar, em uma semana nós fizemos uma negociação. E Deus me tirou daquela dívida de 120 milhões de reais e a partir de 2014 a minha vida foi completamente transformada. Né? Deus fez infinitamente mais do que eu Quer dizer, você pensava. fez uma parceria com outro grupo muito maior do que o seu, que fez antecipação de recursos para você poder pagar a dívida e respirar e continuar o seu negócio. Nós fizemos uma parceria, eu arrendei o meu abatedouro para eles, com o dinheiro do arrendamento, renegociei com todos os nossos credores, pagamos todos os credores, parcelamos a dívida, colocamos toda essa situação jurídica em ordem e Deus aí abriu portas para nós, dentro dessa parceria com outros negócios, no Mato Grosso, assumimos uma produção de suíno lá no estado do Mato Grosso, granjas hoje que são entre as melhores do Brasil, granja que quando eu estudava, o sonho era fazer estágio lá, Deus entregou na minha mão e hoje nos deu de presente. Né? Hoje somos um dos maiores produtores de suíno do Brasil, o abatedouro nosso ainda continua arrendado para essa empresa e agora ainda vamos construir, dentro do nosso projeto para esse ano de 2017, construir também o maior abatedouro de suínos do Brasil. Né? Deus me tirou daquela situação que era completamente adversa, de crise, de desesperança, para uma situação infinitamente melhor do que os melhores momentos que eu tinha em 2008, em 2009, quando vendi meu primeiro abatedouro. Reinaldo, deixa eu fazer uma pergunta, porque tem muita gente nos assistindo. Eu estou aqui com o Reinaldo Moraes, um empresário, um parceiro do nosso ministério. Eu disse ainda há pouco, você pode ter chegado agora, a primeira oferta que eu recebi acima de R$1 milhão veio dele. E mesmo ele sendo dizimista e ofertante, ele quebrou. Já contou aqui a história para quem está chegando agora. Ele quebrou. E na tua cabeça, porque tem muita gente assim, eu sou dizimista, sou ofertante e a coisa não acontece. Como o tempo está correndo e eu estou ficando com pouco tempo, mas como é que foi? Você disse assim, caramba, o que adiantou eu dar dízimo e oferta e agora eu estou quebrado? Você chegou a pensar nisso, nessa hora de crise, que não é fácil, né? Você é um cara fiel, liberal, talvez tenha até pensado em mim, poxa, eu dei uma oferta para o Malafaia acima de R$1 milhão e estou aqui quebrado. Como é que é esse negócio? Como é que foi esse momento, Renato? Nós estamos aí com uns 7 minutos, mas diz aí 1 minuto. Como é que é esse momento de que você perde tudo? Como é que você pensa? O que aconteceu? Pastor Silas, em momento algum, eu, a minha esposa, os meus filhos, nós questionamos a Deus com relação à situação que nós estávamos passando. Nunca perguntamos o porquê daquilo, né? Porque nós sabíamos que nós temos um Pai amoroso, que cuida, que protege. E a responsabilidade da colheita, não é minha, né? Mas é de Deus. A minha responsabilidade era lançar semente. Certo. Né? A colheita, a semeadura é opcional, mas a colheita era obrigatória. É verdade. Então eu sabia que em determinado momento, apesar da dificuldade, que Deus ia reverter. Eu nunca perdi a fé, nunca perdi a esperança, nunca deixei de acreditar que Deus ia transformar a minha situação. Né? As pessoas muitas vezes me perguntavam, Reinaldo, mas você sempre foi um exemplo de liberalidade, você sempre nos ensinou a respeito disso com as suas atitudes, e como que você está passando dessa situação? E todas as vezes eu falava, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em determinado momento isso vai ser revertido para o meu bem. E com toda a situação, pastor Silas, que eu passei, eu entendo que Deus me trouxe muito mais maturidade,
me trouxe muito mais capacidade administrativa, me trouxe a minha visão muito mais ampliada para que ele pudesse me colocar em outros patamares, para que eu estivesse preparado para, a partir daí, poder assumir novos desafios que, se eu não tivesse passado por uma crise, talvez eu não estaria tão atento àquelas coisas que estão acontecendo. A verdade, Reinaldo, é que na vida de quem é fiel a Deus, lutas e tribulações não é para acabar, nem para matar, nem para destruir. Obedece propósitos de Deus para aprendizado, amadurecimento e crescimento. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória muito excelente. Não é fácil passar por luta e tribulação. Não é fácil. Eu conheci você numa época que você estava, como a gente brinca, por cima da carne seca, dando grandes ofertas, ajudou muito o nosso ministério, Slavec, a bancar programa, e de repente você vê tudo desabar e com a história, ele não está detalhando aqui, uma cachorrada, uma corrupção, uma bandidagem, toma o que é do camarada, né? E continua fiel. E a última coisa que ele tem, ele entrega para Deus. Não tem lógica. Alguém está assistindo, não tem explicação. Estou trazendo aqui, ó, Reinaldo Moraes, um empresário bem-sucedido, hoje, que deu uma volta por cima, que Deus fez toda uma mudança, não é, na vida dele para que ele pudesse estar aqui contando alguma coisa. E, Reinaldo, você escreveu um livro. Você escreveu um livro, Segredos de Pai para Filho. Qual é a base do livro que você escreveu? O que é que você está passando? A tua experiência, mas o teu foco aqui com esse livro. Esse livro surgiu da ideia de contar a minha história e de deixar para os meus filhos e para os meus netos, né, que era a ideia, um pouco daquilo que eu vivi, ou seja, é a minha história, é a minha biografia. A diferença é que eu coloco ela de uma maneira por capítulos, onde eu conto esses testemunhos, né, com detalhes. Aquele que ouviu o programa e quiser conhecer a minha história por completo, ela está contada no livro de uma maneira muito mais detalhada e profunda, né, com experiências que Deus tem me dado, com direção, tanto na questão empresarial, familiar. Tem sido uma boa oportunidade. O livro tem sido sucesso em livrarias não evangélicas. Esse livro está em tudo que é livraria, Segredos de Pai para Filho. Mas o Reinaldo, ele cedeu 2.000 livros aqui para mim. E é o seguinte, nós estamos, Reinaldo, deixa eu aproveitar rapidinho, eu tenho assim, um desejo que o povo de Deus leia a Bíblia, porque eu sei que o segredo é na palavra. Nós editamos a melhor Bíblia de leitura diária do mundo, para a pessoa ler a Bíblia em um ano, 15 minutos por dia. É uma leitura condensada de Antigo, Novo e Velho Testamento. E essa Bíblia também tem técnicas de memorização que eu utilizo. E é uma Bíblia, nós fizemos em 3 anos seguidos, tiragens assim, grandiosas, com uma margem muito pequena, para poder incentivar o povo a ler a palavra, que é a fonte da prosperidade. Nós estamos fazendo essa Bíblia, a Bíblia de leitura diária, ela custa R$ 64,90, damos 50% de desconto, sai a R$ 32,45, igrejas tem mais 20, se quiser, para vender para os membros, ainda ter alguma coisa para investir na própria igreja, né? E se você adquirir a Bíblia, você só vai pagar o correio do livro. O livro custa R$ 29,90. Tá? Você vai pagar 10 pratas, tá? Só para pagar o correio. O correio, em média, tem até lugar que é mais caro. Custa R$10 para me mandar. Então, se você comprar a Bíblia, você não compra o livro. Eu te mando o livro de R$ 29,90. E também, para você que vai adquirir a Bíblia, tá? Uma Bíblia linda, espetacular, uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo Avivamento Pentecostal. Tudo sobre avivamento, despertamento espiritual. Também uma margem pequeniníssima. Nós estamos dando 40% de desconto e você pode pagar em 4 vezes. Ela custa R$ 149,90, sai por R$ 89,94. Essa Bíblia, né, material, papel importado, material de luxo, feito pela maior gráfica de Bíblia do mundo, que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Ela sai por R$ 89,94 e você pode pagar em 4 vezes. É uma promoção que nós estamos fazendo. Também, se você adquirir essa Bíblia, né, ou a de leitura diária,
ou a Bíblia de Avivamento Pentecostal, uma das duas, o livro sai por 10 pratas. Tá? Você soma e divide. A Bíblia de leitura diária pode pagar em 2 vezes, pode somar o livro 10 pratas. Se você quiser só o livro, tá bom? Um livro espetacular, que serve para qualquer pessoa. Isso aqui não é um livro só para evangélico, não. Esse livro aqui é para você e para qualquer amigo. Segredos de pai para filho. E você vai pagar R$ 29,90, ok? E se não adquirir aqui, tudo que é livraria tem esse livro. Mas se você quiser, levando uma das 2 Bíblias, você leva o livro só pelo correio, 10 prata. Se você quiser só o livro, vai pagar R$ 29,90. É só você entrar em contato, 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. De segunda a sábado, de 8 da manhã até as 18 horas. Pela internet, editoracentralgospel.com. Tudo junto, editoracentralgospel.com. Até 2.000 livros, tá? É o que nós temos aqui, um oferecimento do nosso amado irmão para nós, para o nosso ministério. Então, se você quiser. Eu quero aproveitar, Reinaldo, que você está aqui e que você é um testemunho muito interessante do que significa ser liberal e entender e crer, porque tem muita gente que está nos assistindo, Reinaldo, dizimista, ofertante, o país está vivendo uma crise e ele também está na crise. Eu não vim aqui tapar sol com peneira, e aí entra aquela dúvida, e aí? Sempre fui fiel, por que isso está acontecendo? E pelo que eu vi aqui o Reinaldo dizer, mantenha a sua fidelidade e creia, porque a lei da semeadura vai funcionar. Com certeza. Funcionou na sua vida? Funcionou todo o tempo da minha vida e continua funcionando. E continua funcionando. Quero aproveitar aqui sua presença, que é um parceiro que tem nos ajudado, nos socorrido em muitas horas. Aproveitando a presença dele aqui, quem sabe você está me assistindo e quer enviar uma oferta para a Associação Vitória em Cristo. A oferta, ela tem 2 objetivos: nos ajudar a manter o programa de televisão, que não é fácil, manter um programa em rede nacional, são alguns milhões, e nós temos uma obra social gigantesca, você está vendo aí algumas imagens, mais de 3.000 pessoas são atendidas por dia por essa obra social, incluindo aí um trabalho fenomenal na África, onde nós estamos ajudando um pastor a construir escolas, igrejas e alimentar crianças em um dos países mais pobres do mundo, que é Guiné-Bissau. Nós estamos ajudando. Esse camarada não é da minha igreja, não é do meu ministério, mas não interessa, o reino de Deus não é minha igreja. Eu estou ajudando esse camarada. Eu não, você que é meu parceiro. Então, quem sabe você está aí nos assistindo e Deus está falando ao seu coração e você quer nos enviar uma semente. Não estou falando de valor, não estou falando de quantidade, também não estou dizendo que você tem que dar nada, dar tudo, ou que você é obrigado a dar alguma coisa que está me assistindo. Meu amigo, a oferta, está aqui um camarada que sabe, a oferta tem uma base, voluntariedade. Estou certo, Reinaldo? Com certeza. Ninguém pode te obrigar a dar uma oferta. A oferta é algo do coração, eu quero dar e acabou. Igual ele quis dar. A última coisa que ele tinha, e eu conheço a pastora lá, e disse: não, eu não quero receber, não. Tu tá ferrado, ainda quer dar oferta, cara? Ele falou: não impeça. Então, é do teu coração. A marca da oferta é a liberalidade embrulhada com fé, tem que embrulhar, amor e a expectativa da colheita, certo? Se você quiser nos enviar uma oferta para nos ajudar, que não tem sido fácil, não é? Nós encerramos agora um programa que estávamos em 2 emissoras em rede nacional e eu tive que fazer uma escolha de Sofia e encerrar o programa numa rede menor para sobreviver. E não está sendo fácil, mas Deus é fiel. Eu estou agora, em 2017, completando 35 anos ininterruptos na televisão brasileira. Eu, quando paro para ver, Reinaldo, dizer assim... É uma história. Só Deus. Não, porque eu não tenho... Agora que eu sou pastor de igreja há 6 anos, eu sempre fui evangelista. Como manter isso? É milagre, milagre, milagre. Você faz parte desse milagre com tantos e tantos milhares.
Se você quiser enviar uma oferta especial, quem sabe uma semente que vai frutificar na tua vida, que vai abrir portas, você pode entrar em contato conosco, pegar o número da conta da Associação Vitória em Cristo, certo? É lá que vai ser feito o depósito. Você pode ligar para 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. Ou então, você não precisa nem ligar, você vai na internet, tem as contas e você pode até baixar um boleto e ir a qualquer banco e você escrever o valor da oferta. vitoriaemcristo.org. www.vitoriaemcristo.org. Você pode entrar no site da associação, inclusive pelo site enviar uma oferta com cartão, se você quiser, baixar um boleto e ir a qualquer agência de qualquer banco, ok? Ou pegar o número da conta e fazer um depósito. Se caso, quero ser bem honesto, Deus está tocando no seu coração, falando ao seu coração, para nesse tempo você semear, porque eu acredito na colheita e quem sabe, eu não estou sendo Deus, porque eu não quero aqui falar como sendo Deus. Deus é que é o Senhor. Mas quem sabe, nesse dia, nessa hora, Deus te colocou a assistir o testemunho do Reinaldo, do que Deus fez na vida dele, e Deus tem um milagre financeiro, esperando que você semeie, né, uma semente. O que importa é a sua fé, a sua liberalidade, o seu amor de crer. E eu vou deixar aqui 2 minutos, Reinaldo. Quem sabe tem tantos amigos, tem pessoas não evangélicas que estão nos assistindo, né? E você quer ainda deixar aqui uma palavra para essa gente toda e eu aproveitar que você está aqui, agradecendo a você, estou agradecendo a centenas de milhares de pessoas que eu não conheço e que mensalmente são parceiros do nosso ministério. E se não fosse essas pessoas, eu não estaria aqui. Então, agradecendo a você, eu agradeço a cada um, não importa o valor, não importa o valor. Eu passo por esse Brasil e digo, pastor, todo mês eu envio lá a minha oferta. É pequenininha, pastor. Alguém diz assim, eu falei, não fale isso, porque 90% de todas as obras sociais e do pagamento de programa vem daqueles que dizem que a oferta é pequena. Mas não existe oferta pequena, aquilo que você dá do seu melhor. Eu sou muito grato a cada um que agora nesses 35 anos está me permitindo, e você que está aqui e aproveitando a sua presença para ser muito grato, porque em muitas horas de sufocaço, certo? Reinaldo chegou para nos abençoar e ofertar no nosso ministério. A minha gratidão é eterna. Se você não der R$1 de oferta daqui para frente, o que já foi feito está lá diante de Deus, que te recompense, multiplique. Mas vou te dar 2 minutos. Quem sabe mais alguma palavra que você queira deixar aí para a turma que está nos acompanhando. Eu queria deixar uma palavra de incentivo e de esperança. Eu, há 3 anos atrás, nessa época de dezembro, eu estava quebrado, endividado, sem saída. Mas através de um propósito, de uma semente lançada, de um desafio com Deus, em 1 semana, Ele reverteu minha sorte. Nós ainda não terminamos o ano de 2016. E eu não quero dizer que 100% das pessoas vão ter os problemas resolvidos em 2016. Perfeito. Mas quem sabe hoje, você ouviu o testemunho e o Espírito Santo tocou no teu coração, faça um voto com Deus, lança uma semente no altar. E quem sabe esse ano ainda, Ele vai reverter a tua sorte, assim como Ele reverteu na minha vida, na minha família, na minha empresa. E se isso não acontecer em 2016, nós temos um ano de 2017 inteirinho pela frente. E eu sei que o nosso Deus é fiel, Ele é Pai, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos e Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus te abençoe. Amém. Caso você queira estar sentindo, estar sendo tocado por Deus, entre em contato conosco. 0 operadora 21 21 87 7000. Ou você pode ir no site da associação, se você quiser enviar uma oferta, ou por cartão, ou por boleto, ou pegar o número da conta, www.vitoriaemcristo.org. vitoriaemcristo.org. Eu quero aproveitar aqui nesse minutinho final, dizer para você que está em São Paulo,
nós estamos com a igreja, a nossa igreja em São Paulo, aí bem em frente ao Moca Plaza, ao Shopping Moca Plaza, na Henry Ford, 1708, aos domingos, 18h30, e também de manhã, 9h30, escola dominical. Eu quero convidar você para estar conosco, porque nesse domingo e nessa segunda, no Culto da Vitória, eu estou pregando. Eu estou em São Paulo. Nesse domingo, às 18h30, eu estou pregando aí na nossa igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aí na Moca. E na segunda-feira, 19h30, no Culto da Vitória, eu também vou pregar. Quero convidar você que está aí em São Paulo, Avenida Henry Ford, 1708. E você pode chegar, que vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado, Reinaldo. Valeu. Obrigado, acredito que muita gente, se você não conseguir, ou não quiser, ou não dá, sei lá, adquirir aqui, vá numa livraria. Aí adquire os Segredos de Pai para Filho. Vai impactar você e vai impactar muita gente. Bem, eu já vou voltar aqui com o Reinaldo para fazer uma oração por você, pela sua família. Quem sabe Deus tem um milagre, não é só financeiro, para reverter a situação que você está vivendo. Segura aí, rapidinho eu já volto. Vitória em Cristo. Volta já. Nesses instantes que você está me ouvindo, saiba que Deus ama você. Olha aí, minha gente, sensacional! Você pode colocar agora as chamadas do seu telefone com as minhas mensagens e vai abençoar muita gente. É só você enviar uma mensagem para esse número aí, ó, 5656 Silas, ok? Envie uma mensagem para 5656 com a palavra Silas para a sua operadora. Vai abençoar muita gente, tenho certeza. Conforto para a sua igreja. A Mar Aberto é a solução. Qualidade total em nossos produtos. Inovação. Fabricação própria. Modelos exclusivos. Cadeiras com a sua identidade. Espuma de alta qualidade. Atendimento personalizado, entrega rápida. Consulte agora quem pode atender sua igreja com o respeito que ela merece. Ligue para Mar Aberto. 0 Operadora 21 3653 5593. 3653 5593. Ou acesse o nosso site. Veja nossas opções. móveismaraberto.com.br. Mar Aberto, uma empresa de cristãos para servir a igreja do Deus vivo. Bem, vou pedir ao meu irmão Reinaldo Moraes, ore por essa gente. Quem sabe Deus tem um milagre, reverter uma situação, abrir uma porta. Vou pedir para você orar, Reinaldo. Pai, nós queremos pedir que neste dia o Senhor possa estar alcançando todos esses, Pai Santo, que estão aí nos assistindo. Meu Deus, não sabemos o que eles estão passando. Se é uma crise financeira, se é uma crise familiar. Senhor, esse final de ano, meu Deus, as expectativas muitas vezes não aconteceram. Mas nós sabemos que o Senhor pode, ainda neste ano, reverter essa situação. Nós sabemos que ainda neste ano, essa resposta pode chegar. Então, meu Deus, nós queremos abençoar, Pai Santo, para que as Tuas bênçãos os alcance naquela área que eles estão necessitando, se é na área empresarial, familiar, financeira, conjugal, não sabemos, mas nós sabemos que o Senhor é Pai e que o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos e nós os abençoamos para prosperarem em todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus. Amém, assim seja. Deus abençoe você. Até o próximo programa, querendo Deus.